E aí, pessoal, finalmente sabemos a data de Pantera Negra, Wakanda para sempre, novembro de 2022. E para comemorar esse agendamento, nada mais justo que a gente fazer uma análise que, para mim, é uma das melhores reproduções cinematográficas dos quadrinhos, Pantera Negra. Pantera Negra é um filmaço. E não depende de você gostar de quadrinhos, não gostar. É um filme que, inclusive, conseguiu reinventar aquela batida fórmula da Marvel de fazer filme. Então, bora falar do primeiro Pantera Negra pra gente se preparar pro Pantera Negra 2. Há quem diga que uma boa ficção não se trata de uma mentira bem contada, mas de anseios, desejos e emoções reais envoltos em fantasia. Nossa identificação com personagens acontece porque temos valores em comum com eles. Deste modo, Pantera Negra é um herói que se destaca tanto nos quadrinhos quanto no cinema, por não representar apenas a superação de um herói, como é comum, mas de toda uma sociedade, de toda uma comunidade. O filme de 2018, dirigido por Ryan Coogler, e estrelado pelo saudoso Chadwick Boseman, fez grande sucesso e deu ainda mais visibilidade ao personagem criado pelos também saudosos Stan Lee e Jack Kirby. Então se segura aí, que hoje vamos começar falando sobre a origem do próprio personagem, lá em 1966. A primeira aparição do Pantera Negra aconteceu em Quarteto Fantástico número 52. Apesar de ser o primeiro super-herói negro nos quadrinhos, ele já era um personagem bastante apelão. Além do uniforme e das garras de vibrânio, o Pantera possui super força, resistência, visão noturna, fator de cura, é um gênio e ainda é considerado o personagem mais rico dos quadrinhos de todos os tempos. Se o cara é mais rico que o Homem de Ferro, mais rico que o Batman, é até mais rico que o Tio Patinhas. E depois de participações em diversos quadrinhos, o personagem ganhou sua própria revista em 1973. E o impacto do valor simbólico do Pantera Negra se repetiu quando seu filme estreou nas telonas em 2018. O filme, aliás, é talvez o que tem maior carga de simbolismo em todo o universo Marvel. E para entendê-lo com profundidade, precisamos analisar diversos elementos históricos e sociais, dos quais o Pantera Negra é sempre, ao mesmo tempo, personagem e símbolo. E claro, sempre vale o aviso, vem spoiler por aí. Spoiler de um filme de 2018, é brincadeira, né? Wakanda é um país localizado no meio da África e é extremamente próspero. Já no começo do filme, entendemos que o país foi atingido há milhares de anos por um meteorito cheio de vibrânio, que passou então a enriquecer o solo de Wakanda, dando-lhe propriedades especiais. Isso deu origem ao primeiro Pantera Negra, um guerreiro que, ao ingerir uma erva especial, ganha habilidades sobre-humanas. Com o passar do tempo, Wakanda desenvolve tecnologias muito mais avançadas que o mundo ao seu redor. No entanto, ela se mantém em segredo, pois entende que a interação com outros povos é sinônimo de exploração e guerra. Nos tempos atuais, T'Challa, filho do recém-falecido rei T'Chaka, prepara-se para assumir o trono de Wakanda, o que representa enormes responsabilidades. E entre elas está lidar com Ulysses Klaue, um sul-africano que lá em 1992 roubou vibrânio de Wakanda e que causa ressentimentos até os dias atuais. Até a metade do filme, somos levados a crer que Klaue é o vilão da trama. No entanto, descobrimos que Killmonger é a verdadeira pedra no sapato de T'Challa, Pantera Negra. Killmonger mata o próprio Klaue e o leva a Wakanda, mostrando que seus interesses vão muito além de roubar o vibrânio do país. Ele quer dominar e subjugar o mundo inteiro através da força de Wakanda. Aí, senhoras e senhores, a parada fica louca. Ainda mais porque Killmonger é um baita de um vilão. Sobretudo porque as suas motivações são verdadeiras. E o próprio T'Challa reconhece isso. Seu nome verdadeiro é Eric Stevens. E descobrimos que ele, na verdade, é primo de T'Challa. O pai de Eric
ou de Killmonger, era irmão do rei T'Chaka, mas saiu de Wakanda e ajudou Chloe a roubar Vibranium, lá em 1992. T'Chaka descobre os crimes de seu irmão e acaba o matando, deixando Eric, que na época era apenas uma criança, sozinho e abandonado nos Estados Unidos. No presente, Killmonger reivindica o trono de Wakanda, mas no final acaba perdendo a luta contra Pantera Negra e morre. No entanto, a sua história influencia T'Challa a repensar muitas coisas e decide então abrir as fronteiras de seu país e ajudar o mundo. E bem, você se lembra que precisamos analisar fatos históricos e sociais para entender o filme de maneira profunda? Para isso, vamos falar da filosofia de dois grandes ícones do movimento negro mundial, Malcolm X e Martin Luther King Jr. Ambos foram as duas grandes imagens do movimento de direitos civis nos Estados Unidos. Movimento esse que durou de 1954 a 1968. Apesar de lutarem contra o racismo, muitos veem Malcolm X e Martin Luther King como sendo opostos. Enquanto Martin Luther King era cristão e defendia a revolução por meio da filosofia da não violência, Malcolm X era muçulmano e acreditava na revolução por qualquer meio necessário, inclusive a violência. As diferenças entre os dois não param por aí. Apesar de não ter tido uma infância exatamente fácil, Martin Luther King viveu com uma família, enquanto Malcolm X perdeu seu pai ainda aos 6 anos de idade. Seu pai fora assassinado de maneira brutal. Analisando a filosofia de tais ícones, podemos nos perguntar, eles eram mesmo opostos ou eram na verdade complementares? Enquanto Martin Luther King encontrava claras inspirações na filosofia de Gandhi, ambos bebiam de uma fonte comum, o filósofo Du Bois, que tratava, além de muitos outros assuntos, de racionalidade e emoção. De certa maneira, é como se cada um assumisse um lado de Du Bois. Martin Luther King era a força racional, Malcolm X a força emocional. Martin Luther King replicava as ideias de Heidegger, de que a humanidade progride através da racionalidade, e acreditava que segregação e democracia eram duas coisas opostas. Portanto, condenava as ideias do nacionalismo negro, movimento defendido por Malcolm X, que buscava solapar o domínio branco. Nationalism that's bringing freedom to oppressed people all over the world. It was nationalism that brought freedom to the Algerians. Malcolm X acreditava que unir-se aos mestres de escravos era algo horrível de se pensar e que os brancos não poderiam chegar à conciliação de maneira racional. Portanto, era necessário usar emoções fortes. Muitas vezes, Malcolm X sabia. Nós substituímos e ressignificamos experiências de vida. Ele defendia que, normalmente, quando as pessoas estão tristes, elas não fazem nada. Mas, quando elas ficam nervosas, elas trazem a mudança. Portanto, para ele, não bastava que as enormes injustiças fossem encaradas apenas com tristeza, mas também com raiva. Luther King, enquanto isso, afirmava: esse é o tempo no qual devemos demonstrar dignidade, calma e uma sábia contenção. Emoções não devem sair do controle. A violência não deve vir de nenhum de nós. Apesar de tantas diferenças, ambos funcionavam como uma força complementar em movimentos que mudaram o mundo. E é exatamente esse tipo de oposição filosófica que rege o filme e a história de Pantera Negra. Um pouco antes, eu disse que Pantera Negra é tanto personagem quanto símbolo de elementos históricos e sociais. Pois bem, se você está prestando atenção ao vídeo, você deve ter reparado que a data da criação do Pantera Negra foi em 1966, justamente durante o movimento dos direitos civis. E esse fato é importantíssimo, pois mostra o início da representatividade no meio dos quadrinhos. Para termos consciência do impacto disso na época, Malcolm X acabou sendo assassinado em 1965. Assim como Martin Luther King Jr., que foi assassinado em 1968. Os assassinatos desses dois ícones nos mostram como o simples fato da criação de um herói negro foi um ato de coragem. E se você ainda não está convencido disso, uma história em quadrinhos de
1956, Judgment Day se envolveu em polêmicas e seu autor teve que brigar na justiça para não ser censurado. As tentativas de censura à revista vieram embasadas simplesmente no fato de o personagem central ser negro e ter poder. Isso era considerado uma influência que corrompia os jovens. Portanto, o próprio Pantera Negra nasceu em um mundo onde essas questões raciais estavam sendo debatidas fortemente. E voltando agora ao filme, fica claro que toda a trama se baseia no conflito sobre como enfrentar o racismo. Não existe dúvida de que o racismo existe, mas existe sim um debate de qual que é o melhor jeito de combatê-lo. Com isso, o vilão Killmonger acaba representando um movimento marcado por Malcolm X. Ele busca a dominação mundial por todos os meios necessários. Já T'Challa, que começa sua jornada de maneira mais passiva em relação aos problemas de outros povos negros, acaba representando o posicionamento de Martin Luther King Jr. Além das referências às ideias de Martin Luther King e Malcolm X, temos ideias vindas de outras linhas culturais e filosóficas, como o afrofuturismo e o pan-africanismo. O afrofuturismo se caracteriza pela mescla de características tribais africanas com elementos tecnológicos. O pan-africanismo, por sua vez, é uma ideologia que propõe a união de todos os povos africanos e também a sua valorização. Para finalizar, vale a pena checar algumas referências da trama. Por exemplo, os personagens brancos em Pantera Negra são raros, o que é basicamente uma inversão do padrão cinematográfico. Eles são vistos com frequência como um símbolo de colonização. Num primeiro momento, vemos o lado negativo disso, através de personagens como Chloe. Por outro lado, temos Everett Ross, que acaba tomando uma bala para proteger T'Challa. E acaba representando que mesmo histórias conflitantes são mais complexas e que não podemos identificar o próximo como inimigo. Outro elemento significativo é a própria Wakanda. O fato de ela estar escondida em plena vista é a perfeita relação com o continente africano, que apesar de ser rico em muitos aspectos, acaba sendo ignorado ou menosprezado. Killmonger representa os descendentes africanos em todo o mundo. Ele, assim como muitos negros, foi privado de uma família, de um lar e até de conhecer sua própria história e linhagem. Prova disso é que, quando está à beira da morte, Killmonger pede para ser julgado no mar, assim como seus ancestrais, que para ele são os escravos que morriam a caminho das Américas. Wakanda é um país composto por diferentes povos. Essa é uma demonstração da riqueza e da diversidade africanas. Teoricamente, a trama poderia funcionar com um só povo em Wakanda, mas essa pluralidade nos dá as dimensões defendidas pelo pan-africanismo. Os povos africanos são distintos, mas ao mesmo tempo são um só. Todos esses elementos quebram aquela sensação de que já vi esse filme antes, simplesmente por trazer novos cenários, novos figurinos, novas cores. Ainda que apresente algumas construções clássicas de um filme de herói, a sua mensagem vai bem além disso. Trata-se da elevação da moral daqueles que até então não eram vistos. O personagem principal é extremamente carismático. O roteiro é bem amarrado e o figurino é sensacional. O filme nos transmite uma mensagem. Temos e ainda teremos muitas dificuldades na interação com outros povos, outras culturas, mas no fim, a aceitação do outro sempre nos traz benefícios. Marchamos sem deixar de enfrentar adversidades para um mundo muito mais diverso e muito mais colorido. E aí, o que você achou de Pantera Negra? Quais são suas expectativas para Pantera Negra 2? Quem será que vai ficar no lugar do T'Challa? Deixa aí seu comentário e lembre-se, se você quiser debater não só sobre esse vídeo, mas sobre qualquer tema, diretamente comigo ou com a nossa comunidade, é só você virar patrão e se tornar um apoiador do nosso projeto. Clique na descrição do vídeo e participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo secreto e exclusivo de apoiadores. Até a próxima.